Olá a todos! Hoje é com muito prazer que eu quero apresentar esse estudo sobre a caracterização estrutural do transportador RV1747 de Mycobacterium tuberculose e sobre essa interação com a quinasa PKNF. O foco do trabalho é o transportador RV1747, que é do mesmo jeito que todos os transportadores ABC, ele apresenta um domínio transmembrana de ligação a nucleotídeo. É sugerido que ele exporta um componente da parede celular, seja o lipolissacarídeo, o fosfatidilminoxitomanóside, mas ele também foi envolvido na extrusão de antibióticos, né? E o interessante desse sistema é que, além dos domínios característicos, ele apresenta esses dois domínios for head associated, os quais são preditos serem módulos que mediam interações proteína-proteína dependentes de fosforilação. Aí, nesse sentido, foi mostrado que eles interagem com a quinasa PKNF, a qual fosforila os domínios FH e nastroninas 152 e 212. Então, a falta de estrutura dessas proteínas e o desconhecimento do papel da fosforilação na regulação do transporte significou muito interesse científico para nós. Por isso, a gente quis caracterizar estruturalmente esse sistema, além das mudanças conformacionais mediadas pela fosforilação, né? Para isso, foi feito primeiro uma análise bioinformática e uma PCR para amplificar as regiões de interesse. Foram clonados e subclonados em vetores de clonagem e de expressão. As proteínas foram produzidas em células de Escherichia coli, purificadas por cromatografia de afinidade oníquel, exclusão molecular e submetidas a vários ensaios funcionais e estruturais, né? E aí eu vou apresentar os resultados centrais desse trabalho. Inicialmente, a avaliação de estrutura secundária no caso de FHA e dos fosfomiméticos que foram feitos para avaliar a sua fosforilação mostraram que isso não teve alteração no nível de estrutura secundária. Aí, no caso de PKNF, a fosforilação também não alterou o perfil de croismo circular. Mas a temperatura de melting, ela teve um shift negativo no caso dos fosfomiméticos, no caso de PKNF fosforilada. E a fluorescência dos triptofanos também teve um quenching no caso dos fosfomiméticos, no caso de PKNF fosforilada, sugerindo mudanças ao nível de estrutura terciária. Nesse sentido, os ensaios de Sachs mostraram que, no caso da distribuição de pares, a posição do segundo máximo entre FHA, wild type e os mutantes tem uma diferença significativa, onde a curva sofre uma mudança para uma correlação de pares mais frequentes, uma distância menor no caso dos fosfomutantes, evidenciando ou sugerindo uma compactação das moléculas quando se emula a fosforilação. No caso de PKNF, nos estados fosforilados e não fosforilados, não tem muita diferença. A mesma coisa acontece no caso das misturas de FHA com PKNF. Aqui nos ensaios de TC, além de determinar a constante de dissociação da interação entre as duas proteínas, a gente viu que a PKNF tem uma maior afinidade por o FH wild type. E aí, essa afinidade diminui nos diferentes estados fosfomiméticos, sendo menor no caso da mutação que emula a dupla fosforilação. Aqui foi a estrutura tridimensional de PKNF que foi determinada nesse trabalho, mostrando essa arquitetura bilobulada das quinasas tipo Hans, onde ela apresenta um lobo N-terminal e C-terminal, e no meio, na
fenda profunda onde encontra seu sítio ativo, no caso, ocupado pelo inibidor IKK16, né? Aí, baseados nos nossos resultados e resultados preliminares, a gente levantou essa hipótese onde um estímulo ou substrato até agora desconhecida levaria à dimerização e autofosforilação de PKNF. Aí, isso permitiria a sua interação com o transportador, a fosforilação dele, que mediaria mudanças conformacionais que acabariam ativando o transportador. Aí, a gente sugere a participação de PSTP, a fosfatasa, para a inativação do sistema. Finalmente, quero agradecer a colaboração de todas essas pessoas. Muito obrigada.